Evangelho de João, capítulo 21. Nós já estamos encerrando hoje, meus irmãos, a nossa exposição neste quarto evangelho, Evangelho de João, pelo qual devemos ser muito gratos a Deus por este homem que Deus usou, o evangelista João, que deu a ele longos anos de vida. E agora nós leremos a partir do versículo 15 até o final deste evangelho. Queiram levantar-se, vamos ler, portanto, em pé essa passagem das Escrituras. João 21, de 15 a 25. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Jesus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro a Jesus, e quanto a este, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Fazer este discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Repetindo, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Podeis assentar. Neste momento eu o convido a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que fale ao seu coração. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero rogar a Tua graça nesta hora em que vamos
transmitir a tua palavra. Sem ti nós nada podemos fazer. Rogamos-te, portanto, que na pessoa bendita do teu Espírito Santo, o Senhor se digne de nos abençoar nesta hora. Abençoa todos aqueles que vieram a esta casa de oração nesta noite. E muitos dos nossos irmãos que não puderam estar, que aonde estiverem também sejam abençoados por ti. Nós imploramos, ó Deus, que o Senhor nos dê compreensão das Escrituras, desse texto que acabamos de ler, que seja de edificação para a tua igreja, que seja de salvação para os pecadores, que seja de honra e glória para o teu santo nome. Nós te pedimos esta bênção, mais uma vez com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deixa a Bíblia aberta no texto. Nós queremos dar continuidade à nossa mensagem domingo passado, que foi baseada nos versículos 15, 16 e 17. E portanto hoje, se Deus permitir, encerrando esta série de pregações no Evangelho de João, que começou em 2012. Houve alguns intervalos e por conta disso, somente agora estamos concluindo. Meus irmãos, essa foi uma pergunta muito interessante que Jesus fez a Pedro. Amas-me? Jesus achou por demais importante colocar isso primeiramente. Ele ainda tinha outras questões com Pedro, mas primeiro, amas-me? E ele o faz por 3 vezes, e como havíamos dito, certamente isso está relacionado ao fato de que Pedro, por 3 vezes, havia o negado. Então, era como se fosse para colocar uma pedra em cima de cada uma daquelas negações, com uma afirmação positiva daquilo que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Então, o Senhor Jesus Cristo não falou com Pedro: Pedro, você é meu servo, você vai me servir, você vai me adorar, você vai viver para a minha glória, você vai pregar, você vai testemunhar, você vai cantar, você vai orar. Não. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Porque tudo isso seria como que consequência do fato dele amar o Senhor. Por amar o Senhor, ele daria a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo havia dito anteriormente, embora não estava ainda preparado para tal, que daria a sua vida pelo Senhor. Mas Pedro responde agora com provavelmente o amor filial, um amor importante, mas não aquele amor que se sacrifica totalmente, como o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor conforme Paulo narra na primeira carta aos Coríntios, o amor ágape, o amor em toda a sua plenitude. Deus quer que o amemos assim. Mas mesmo Pedro afirmando que amava, mas que não amava o Senhor, em outras palavras, tanto quanto o Senhor era digno de ser amado, mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo pediu para ele cuidar da sua igreja, cuidar das suas ovelhas, apacentar os seus cordeiros. E por que o fez? Porque Pedro certamente iria crescer. Pedro ia crescer na graça, ia crescer no conhecimento, ia ser cheio do Espírito Santo, que vai acontecer posteriormente, alguns dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, 10 dias depois, praticamente, da subida do Senhor, o Espírito Santo é derramado em abundância, e Pedro passa a amar o Senhor em toda a plenitude do amor, e ele vai dar provas disso, e o Senhor Jesus Cristo já vai profetizar tudo aquilo que haveria de acontecer na vida de Pedro, provando que de fato ele estava sendo naquele momento restaurado. Quando Jesus está aqui reconduzindo Pedro ao ministério, em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está o perdoando. Era a prática do perdão do Senhor Jesus Cristo, estava sendo provada pelo fato de estar reintegrando Pedro
novamente que havia desistido do colegiado apostólico, voltando à pescaria, mas o Senhor, nesse capítulo 21, não é? Após a sua ressurreição, trabalha na restauração de Pedro e dos demais apóstolos de uma maneira extraordinária. Então, o verso 18 e 19 diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Como Jesus começa essa palavra? Ele começa dizendo: em verdade vos digo. Sempre que Jesus se pronunciava deste modo, ele queria chamar a atenção para algo muito forte, algo que se devia dar toda a atenção naquele momento, e no caso aqui, Pedro. Em verdade vos digo. É preciso toda a atenção a essas palavras, porque há como nós aplicarmos de uma forma geral para todos nós, pois o discipulado, não é, pode custar a qualquer filho de Deus, até mesmo a sua própria vida. Foi o caso de Pedro. Então o Senhor Jesus Cristo, ao dizer: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queria. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O Senhor Jesus Cristo, com essas palavras, não apenas estava dizendo que Pedro morreria posteriormente, mas estava dizendo até como Pedro morreria, o que ele vai deixar claro no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pois bem, Pedro disse: eu te amo. E Jesus vai dizer: você me ama. Isso não significa que você não vai sofrer. Pode ser uma grande tentação para alguém imaginar, porque ama a Deus, porque serve a Deus, porque obedece a Deus, porque segue, porque é um crente, não vai sofrer. Existe até mesmo alguns grupos religiosos que proclamam esse slogan, não é? Pare de sofrer. Satanás é quem fala essas coisas. O Senhor nunca disse tal heresia. O Senhor nunca, só fala a verdade. Então, o cristão, por amar a Deus, não quer dizer que ele não vá sofrer, não quer dizer que ele não vá passar dificuldades nesta vida. Muito pelo contrário, ele vai encontrar algumas dificuldades diferentes de algumas antes dele temer a Deus. Talvez vai perder alguns amigos, vai encontrar a hostilidade de pessoas próximas a ele, até mesmo da sua família. Isso é um caso extremamente sério. Então a gente vai ver nas páginas do Novo Testamento quantos homens de Deus que deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Eles amavam o Senhor acima de todas as coisas. Eles amavam o Senhor acima de suas próprias vidas. O que veio acontecer com Pedro também. Então, ele que havia dito: por ti darei a minha vida. Agora, o Senhor Jesus Cristo, você agora vai provar. Você me ama, Pedro, agora você vai dar provas desse amor. Deixa eu lhe dizer o que vai acontecer contigo. Então o Senhor Jesus Cristo, né, fala para Pedro que ele iria agora ser preso mais adiante. Antes ele fazia o que ele queria. Antes, quando era jovem, né, a pessoa quando é mais jovem, de fato tem uma liberdade, uma certa liberdade, é mais natural na juventude, não quer dizer que
aqui o fato de que Pedro fazia o que queria, e fazia coisas erradas, como nós também fazemos, mas agora ia chegar um momento na vida de Pedro, em que outros iriam pegá-lo, e as suas mãos seriam estendidas, e ele, por causa da proclamação do Evangelho, iria sofrer bastante. Mas com essas palavras, o Senhor Jesus Cristo já está adiantando que Pedro não iria negá-lo. Quando o Senhor Jesus Cristo disse com que gênero de morte Pedro iria glorificar a Deus, já estava dizendo claramente que ele não iria temer, ele não iria ceder às pressões, ele seria fiel. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, e nós comprovamos esta verdade aqui acerca de Pedro. Atos capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz que Pedro está na prisão, junto com outros apóstolos. Tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5 narra prisões de Pedro. No capítulo 4, versos de 1 em diante, diz assim: falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Verso 18: chamando-os, a lei chamou a Pedro, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro, veja, ele não nega. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. No capítulo 5, outra resposta de Pedro à lei, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja a diferença que faz na vida de um homem quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Outrora Pedro tinha dito a mesma coisa, mas tinha pisado na sua palavra. Por ti darei a minha vida, estou pronto para ir contigo até a morte. E quando chega às pessoas e lhe pergunta se ele era um dos seguidores, a Bíblia diz que ele nega, ele não confessa ao Senhor Jesus. E agora Pedro restaurado, não é? Veja que diferença, preso, agora ele não tem qualquer receio da lei e confessa, né, que continuará dando testemunho de Cristo Jesus. E essa atitude de Pedro nos chama a atenção para aquilo que as Escrituras, não é, mostra quando Jesus chama pessoas para segui-lo. Note bem, Jesus tinha dito aqui a Pedro no final do verso 19: segue-me. E Jesus diz: segue-me, não apenas aqueles que ele vocaciona de um modo todo especial para deixarem os seus lugares, para irem para distante, proclamar a palavra em outros países, seja lá onde for. Não, Jesus é extremamente honesto e diz isso a todas as pessoas a quem ele chama para a salvação. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34, interessante que isso é uma resposta de Jesus a Pedro. Ele tinha, ele não entendia ainda essa verdade, o custo do discipulado, de seguir a Cristo. Então a Bíblia diz no verso 34: então, convocando a multidão,
e juntamente os seus discípulos, pois eles ainda precisavam ouvir, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder por causa de mim, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Até aí. Note bem, então quando Jesus chama as pessoas para segui-lo, ele é honesto em colocar as condições, né? Ele não diz que será fácil. Quando Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus diz a ele: olhe, cuida das minhas ovelhas. Jesus ama o seu povo, Jesus ama as suas ovelhas, Jesus ama os seus filhos, e ele dá provas do seu amor, dando a sua vida pela sua igreja. Agora que Pedro diz que o amava também, ele diz: você vai provar isso, Pedro, cuidando da igreja, pastoreando as minhas ovelhas. E Jesus vai deixar claro que isso não será uma tarefa fácil. Pedro enfrentou tremendas dificuldades no ministério que ele exerceu, tremendas perseguições. E qualquer um que for seguir a Cristo, Jesus deixa claro aqui, tem que negar a si mesmo, porque dificuldades virão. E quem quer colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, não pode seguir ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai registrar uma palavra de Cristo em Mateus capítulo 8, abra sua Bíblia, lá em Mateus 8, para a gente entender um pouco mais as implicações dessa palavra de Jesus a Pedro: segue-me. Mateus capítulo 8, versículo 18. A palavra do Senhor diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Veja só o que Jesus está dizendo aí sobre o compromisso de segui-lo. Tinha uma multidão enorme, e Jesus nunca se enganou com o número de pessoas. Ele disse que a porta da salvação é estreita, né? A porta é apertada e o caminho é estreito, e são poucos os que entram, são poucos os que caminham, são poucos aqueles que perseveram. A dificuldade que surge na caminhada, muitos que começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo desistiram, desanimaram. A Bíblia fala de uma coisa muito difícil chamada apostasia da fé, de difícil compreensão. Mas Jesus fala da semente que cai em solo rochoso e ela nasce, mas depois o sol bate e a planta seca, se queima e morre. Veja que coisa difícil Jesus diz. Ele está falando do coração das pessoas. É como se houvesse uma espécie de fé temporal. Houve aquela que a semente caiu em um solo cheio de espinhos. O texto diz que a semente nasceu, mas não produziu fruto, foi sufocada pelos espinhos. Uma espécie de fé temporal. Aqui,
Jesus mostra que tinha uma multidão, né? Vários discípulos. E um disse: mestre, seguir-te-eis por onde quer que tu fores. Era um religioso. E Jesus, já percebendo outra intenção no seu coração, porque ele sabe de todas as coisas. Pedro havia dito: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus percebeu o espírito interesseiro naquele homem que disse: seguir-te-ei por onde quer que tu fores. Se não conhecesse o coração, Jesus ficaria maravilhado com aquela decisão. Era tudo quanto Jesus estava querendo, era fazer discípulos, seguidores. E chega um e diz: eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Mas Jesus, percebendo espírito interesseiro nele, disse: olha, as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. A palavra do Senhor segue dizendo o que o outro disse a Jesus. Olha aí o versículo 21. Outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. A resposta de Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que segui-lo, que o compromisso de ser crente, de ser fiel ao Senhor, está acima de qualquer relação, está acima de qualquer vínculo. Se você virar a página, no capítulo 10, aí de Mateus, você vai ver o Senhor Jesus Cristo dizendo algo muito forte. Ele vai dizer no versículo 37, Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso nós precisamos entender. Quantas dificuldades, às vezes, igrejas passam por questões de vínculos familiares. Quantas dificuldades. É preciso a gente entender, quando a gente entra naquela porta, para dentro, o sobrenome a gente deixa lá fora. No reino de Deus, todos somos irmãos. Os filhos de Deus devem olhar com seriedade essa questão. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A salvação é pessoal, é individual. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E uma das dificuldades que nós podemos encontrar, pelo fato de testemunharmos de Cristo, de confessarmos a Cristo como o Senhor, é a indiferença muitas vezes de familiares, às vezes mesmo até os pais, e quando é os pais, às vezes os filhos. E quantas esposas sofrem por causa disso, e esposos também passam dificuldade, quando nem todos da casa confessam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse àquele rapaz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, ele queria dizer que o segui-lo é questão de urgência e de prioridade. Mais adiante ele vai citar a lei dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Pedro estava nesse ponto. Voltando a João capítulo 21, né? Pedro estava sendo restaurado. E essa restauração acontece porque Jesus Cristo deu a vida por ele e ressuscitou também, para restaurar as nossas vidas. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, a importância desse capítulo aqui, que fala da ressurreição do Senhor, é porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Ele pode fazer de cada um de nós novas criaturas. Ele deu a sua vida, Ele transformou a vida de homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando Moisés teve a sua experiência com o Senhor, foi tremenda. Quem foi Moisés? Ele chegou a cometer um homicídio, ele era um assassino, mas a sua vida foi totalmente transformada. Foi um homem zeloso pela glória de Deus,
tão transformado que foi, que a Bíblia diz que ele era chamado amigo de Deus, conversava com Deus como qualquer pessoa conversa com um amigo mais íntimo. Mas ele teve esse passado, mas foi completamente transformado e restaurado pelo Senhor. Nós poderíamos falar de Davi. A Bíblia diz que Davi pecou terrivelmente contra o Senhor. Pequei contra ti, disse Davi. Mas Davi teve a sua vida restaurada pelo Senhor. Poderíamos falar do apóstolo Paulo, outrora Saulo de Tarso. A vida que ele vivia antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, né? Talvez o maior criminoso de todos os tempos, porque ele matava a igreja, ele perseguia a igreja, os cristãos. Ele se considerava o maior de todos os pecadores. Ele diz isso na 1 Timóteo capítulo 1:15, fiel a esta palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas ele que era o principal, a misericórdia de Deus se manifestou, se evidenciou na sua vida, e ele se tornou um dos maiores baluartes da fé cristã. Poderemos falar do ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, à direita do Senhor. Meus irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, aquele homem não tinha feito qualquer boa obra na sua vida. Ele estava ali na cruz, pagando o preço, pois ele tinha quebrado a lei. Foi, portanto, condenado à morte de crucificação. Mas nos seus instantes finais, arrependido, ele confessa ao Senhor Jesus Cristo, pedindo, clamando ao Senhor Jesus Cristo que se lembrasse dele. E Jesus lhe declara: hoje estarás comigo no paraíso. O que é isso? É a graça, é o poder restaurador do Senhor Jesus Cristo na vida daquele homem. Então, transformando, e assim ele faz com todos aqueles que são chamados à salvação. E lhes concede a graça para que eles possam perseverar na fé. Pedro perseverou porque ele foi cheio da graça e do poder de Deus. Por isso que ele não continuou negando a Cristo. E essa graça que o Senhor nos concede não é só para o perdão dos nossos pecados, não é só para a nossa experiência de conversão e de salvação. Não. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz que a graça nos é concedida também para padecermos por amor a Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele recebeu graça da parte de Deus e se manteve fiel, mesmo diante de ameaças. Pedro glorificou a Deus através da sua morte. Os historiadores cristãos narram sobre a história da igreja, né? Isso não está nas escrituras. Falam da morte de Pedro de cruz. Note bem, Jesus já deixou claro em suas palavras que seria de fato de cruz. O verso 19 diz: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Qual o gênero? Aquele que diz assim: quando tu fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Essas palavras, não é? Estão como se estivesse quase que escondendo aí não está explícito, está implícito nas palavras de Pedro, do Senhor Jesus, que Pedro haveria de morrer e seria crucificado. E na história da igreja nós vamos encontrar menção de que Pedro, quando estava sendo crucificado, pediu para ser posto de cabeça para baixo, declarando não se achar digno de morrer como morreu o Senhor. Que diferença a vida de Pedro. Então foi dessa forma que ele glorificou a Deus. O Salmo 116 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então seguir a Cristo implica em sofrimento, mas compensa servir ao Senhor. E o contrário disso,
que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Voltando a João, capítulo 21, veja o que o texto segue dizendo no versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os discípulos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, meus irmãos, Pedro, note bem, percebeu que João estava seguindo também. Então Pedro, em outras palavras, bem, vai acontecer isso aí que o senhor está dizendo comigo. Vão me prender, eu vou morrer. Aí Pedro disse: e ele? O que é que vai acontecer com ele? Quem está narrando isso é o próprio João. Note bem. Então ele vai dizer assim, Pedro diz, discípulo a quem Jesus amava. Não é? Pedro disse ao Senhor Jesus 3 vezes: eu te amo. João diz a quem Jesus amava. João diz aquele discípulo que amava Jesus. Veja, é uma atitude da parte de Pedro, de João, que de certa forma denota, né, uma certa humildade da parte dele. Teve momentos em que ele realmente também ficou zangado, ficou nervoso, mas essa menção, né, de João, sempre dizendo aquele a quem Jesus amava, isso é muito importante que esteja assim. O verdadeiro crente vai sempre se referir ao amor que Deus tem por ele, incomparavelmente mais do que o amor que nós temos para com o Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então João sempre enfatizava o discípulo a quem Jesus amava. João, nos seus evangelhos, não narra algumas experiências, meus irmãos, tremendas que ele teve com o Senhor Jesus. É um gesto de humildade. Ele poderia narrar a transfiguração, que foi narrada pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, que não participaram desse momento. Eles fizeram essa narrativa, mas João estava lá, juntamente com Pedro e Tiago. João poderia colocar isso: olha que experiência tremenda, gloriosa que eu passei. Várias ações do Senhor Jesus Cristo foram realizadas na companhia apenas de Pedro, Tiago e João. No jardim do Getsêmani, ele era um daqueles que estava lá com o Senhor. Mas ele não narra o Getsêmani, ele não narra esses milagres extraordinários, cuja só estava a presença dele e de mais um ou dois. É um ato nobre da parte de João, sempre destacando o grande amor do Senhor Jesus para com ele. Então Pedro agora está se importando com João. Note bem, é nobre a gente se importar com as outras pessoas, mas o foco aqui nesse momento era Pedro. O Senhor tinha dito: quanto a ti, segue-me. Não se importe com ele agora. Muitas vezes nós, às vezes, ficamos mais envolvidos com a vida dos outros do que com o nosso próprio compromisso com o Senhor. É importante que a gente se interesse pelas outras pessoas, se importe com as outras pessoas. Mas a Bíblia diz para a gente ter cuidado com a gente mesmo também. Então, naquele momento, o foco é ele: olha, se eu quero, entendeu, que ele permaneça até que eu volte, o que te importa isso? Aí houve um mal entendido, e graças a Deus o próprio João corrige.
Ficaram imaginando que o Senhor Jesus Cristo tinha dito que que João não morreria. E o próprio João corrige, está aí no versículo 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Isso também não está o Senhor Jesus Cristo dizendo que João ficaria vivo até a segunda vinda, né, com poder e glória. Não, imagine João aqui entre nós, com 2000 anos de idade. Seria a coisa mais estranha do mundo, não é? Não, mas note bem, toda vez que um crente toda vez que um cristão, filho de Deus, morre aqui, é como se estivesse sendo a vinda de Jesus para ele. Então, João iria glorificar ao Senhor, morrendo de morte natural. Todos os demais morreram martirizados, note bem, eu diria que há um aspecto de martírio na morte de João também, mas João morre velho, idoso. Deus preservou a vida dele, então ele foi de morte natural, foi a vinda de Cristo para ele, quando ele partiu para o Senhor. Isso explica o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Mas como foi importante que João tivesse vivido tanto, para que desse tempo de completar o cânon bíblico. A ele foi dada a graça de escrever a revelação sobre o final dos tempos, Apocalipse. Então, João viveu tanto assim para completar esta obra. E, encerrando, os versos 24 e 25, diz as Escrituras: este é o discípulo. Olha, ele nunca se refere falando o seu nome. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Que maravilha! João está concluindo, autenticando aqui as suas palavras. Ele testemunhou sobre um testemunho, ou seja, ele testemunhou sobre o testemunho de Cristo. João escreveu coisas gloriosas, que ele também testemunhou, e escreveu também coisas que o Espírito Santo deu a ele, a capacidade de escrever, de colocar, com o seu próprio testemunho, com a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Legou para nós esse evangelho, pelo qual nós devemos ser muito gratos a Deus, porque nesse evangelho nós temos a plenitude da divindade de Cristo, de forma exaustiva, sendo narrada, em cada mensagem, em cada milagre, em cada obra do Senhor Jesus Cristo. Nesse evangelho João prova categoricamente que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele fala da obra do Senhor Jesus Cristo, ele fala da morte do Senhor Jesus Cristo, ele fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que é suficiente para o homem compreender, para o homem entender, para o homem perceber o que é necessário para que ele seja salvo. É neste evangelho que está escrito: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E agora veja o que ele diz, 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que palavra! Há quem diga que aqui temos uma hipérbole, uma figura de linguagem que fala de exagero. Eu não gosto muito dessa interpretação. Mas note bem, no sentido material da palavra, onde iria se colocar, note bem, tudo aquilo que Jesus fez, até porque nós devemos considerar que a obra de Cristo foi uma obra espiritual. Como você narrar, portanto, quantos livros seriam necessários para a gente narrar sobre o amor de Deus, por exemplo?
A Bíblia diz que o amor de Deus excede todo. Não podemos medir nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a extensão do amor de Deus. Está para além da compreensão humana. Se fosse descrever todo o amor de Deus, disse o poeta de um antigo hino, ainda que todas as águas dos mares fossem tinta, e todas as plantas fossem papel, nem mesmo assim poderia ser descrito o amor de Deus. Não caberia no universo inteiro. Que bênção que João deixou aqui para nós e todos os demais, aquilo que era suficiente para nós termos o conhecimento de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua salvação. Tudo aquilo que está escrito aqui é suficiente para que o homem não tenha nenhuma desculpa diante de Deus. Jesus diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, João descreveu aquilo que era, portanto, necessário. Esse café que o Senhor Jesus Cristo tomou com esses homens, começou aí no versículo 1, a narrativa, não é? Eles não tinham pego nada, mas o Senhor Jesus Cristo já tinha posto a mesa, já tinha ali o pão, já tinha ali aquele café da manhã que eles tinham passado a noite pescando. Jesus já tinha preparado. Sem Ele nós não podemos conseguir nada, mas com Ele nós podemos ter realização. Não significa não sofrer, não estranhe o sofrimento. Esse Pedro vai dizer, se você sofre, né, por amar a Cristo, se você sofre pela causa de Cristo, você é bem-aventurado. Na verdade, ele está citando o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo disserem tudo quanto é de mal contra vós por minha causa. Jesus diz: alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Compensa servir a Jesus, mesmo que a gente encontre a hostilidade do patrão, dos empregados, não é? Dos alunos, dos colegas, não é? dos próprios cônjuges, mesmo que a gente encontre dificuldade para manter a fé, diante de todas as dificuldades que poderão nos sobrevir, vale a pena seguir Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. João encerra dizendo amém, em outras palavras. Ele está carimbando aqui esse evangelho, isso é verdadeiro, eu testemunhei sobre isso. Pedro foi restaurado. Talvez você está aqui, meu irmão, talvez você que nos visita também, de alguma forma, tenha caído, tenha deixado a desejar no seu viver cristão. É Cristo que tem poder de restaurar pecadores. É Ele que pode estender as suas mãos e lhe perdoar, como fez com Pedro, e que tudo concorra para a glória do seu santo nome. Amém.